Tá viva, Ana? Depois de 3 dias de festival de Taguatinga, é muita guerrilha, muito amor pelo cinema, né? Sim. Me fala, como é que foi, assim, exibir o seu filme, o Mercadoria, e depois ter essa troca aí com outros produtores, com o público aí que veio prestigiar? Você sentiu, assim, o retorno do trabalho? Você teve a oportunidade de trocar ideias sobre como foi o caminho de fazer o Mercadoria? Sim, então, eu produzi o Mercadoria, né? Mas eu tive presente em todo o processo do filme e aqui tá sendo incrível. Eu acho que esse é um dos festivais mais interessantes que a gente participou, nesse sentido da troca, principalmente, porque estão todos os realizadores aqui, realizadores do Brasil inteiro, e também tem muita participação da galera daqui, que pelo menos para mim pareceu muito, tem uma participação grande da galera daqui de Taguatinga, que também é muito interessante. E tá sendo muito bom essa troca, assim. Eu acho que teve uma boa recepção o filme, e teve o debate no dia seguinte também, foi muito bom, foi muito interessante. Deu pra gente trocar e aprender bastante também com os outros filmes e com as perguntas que foram feitas. Que legal. Me fala, o que me chamou bastante atenção quando eu assisti pela primeira vez foi que é um filme de ficção. Isso, eu só fui notar isso mesmo lá pro meio. Aí eu falei, gente, até me ocorreu, será que a própria diretora tal, são todas atrizes? E outra coisa também que me chamou bastante atenção foi até qual ponto é ficção, até que ponto é documental, ou já misturou, não tem mais como desfazer isso aí? Nesse filme são todas atrizes, mas elas estão interpretando histórias de mulheres reais. Assim, todo o filme foi feito baseado em entrevistas com mulheres que trabalham na Vila Mimosa, que é uma zona de prostituição famosa no Rio de Janeiro. E existe muito esse debate, assim, até com esse filme a gente sempre é questionado sobre isso, sobre a fronteira entre a ficção e o documentário, né? Que, assim, de forma geral, eu acho que é um debate que está aí sendo colocado, assim, no cinema, e eu não tenho resposta para isso, qual é essa fronteira, mas a gente optou por colocar ficção porque o texto que está saindo da boca das atrizes está saindo da boca de atrizes, não está saindo da boca das mulheres que falaram aquilo. E elas não estão falando exatamente as mesmas palavras que as mulheres falaram. Então a gente achou, tendo que optar por colocar dentro da ficção ou documentário, a gente optou por colocar ficção por esse motivo, assim. Mas eu acho que é isso, assim, uma fronteira que está sendo debatida e que não existe uma definição exata de quando se define um ou outro. Bem legal. E outra coisa também que eu achei interessante foi o recorte, né, das prostitutas, porque, assim, fica muito no imaginário coletivo essa questão da prostituta como se fosse uma mulher que a vida dela é só ali, ficar naquele ambiente da boemia, da prostituição, mas não, mostrou ali mulheres casadas que o próprio companheiro não sabe, que ela fala que é enfermeira, né? Mas na verdade ela vai para casa de prostituição. Então, assim, foram recortes muito interessantes, mulheres verdadeiras ali, personagens, né? Então, como é que é isso? Como foi feita essa escolha dessas personagens? A nossa escolha foi focar nas mulheres da Vila Mimosa, no Rio, assim, porque existem, até no Rio de Janeiro, de onde a gente só na cidade de Janeiro existem vários lugares diferentes de prostituição, vários, sei como dizer, tipos diferentes, assim, sabe, que as mulheres se relacionam de formas diferentes. E lá na Vila Mimosa, as mulheres que a gente conversou tinham esses perfis, assim, foi até uma coisa que a gente ficou muito impressionada nas primeiras vezes que a gente conversou, e que todas as mulheres que a gente conversou, as famílias delas não sabiam que elas trabalhavam com prostituição, e que foi uma questão muito forte, principalmente pelo preconceito que a sociedade tem, que é isso, assim, tem uma vida normal, sabe? Que ali é uma vida normal, é o trabalho dela, sabe? Só que elas não podem falar isso pra família, sabe? Elas tiram dinheiro pra sustentar os filhos dali, sabe? Tinha uma que conversou com a gente, que era mais velha, que botou 2 filhos na faculdade com dinheiro da prostituição, e ela não podia falar pros filhos dela que ela trabalhava com aquilo.
E eu acho que a gente tentou colocar esse recorte que a gente viu nesse lugar, que era isso, assim, eram de mulheres que tinham diferentes vidas, que tinham diferentes formas de pensar, mas que todas elas não conseguiam, não podiam contar para as pessoas da família, para as pessoas com as quais elas conviviam, que elas trabalhavam naquele lugar, sabe? Ana, obrigada por você ter trazido aqui para o festival uma discussão, um tema tão rico e tão necessário, né? Que a gente fala muito sobre empoderamento feminino, fala muito sobre a emancipação da mulher, mas que mulher é essa que a gente está falando? As prostitutas, desde que do início da história, são invisibilizadas, né? Como várias outras. Então, assim, eu achei corajoso e achei muito feliz o formato que vocês escolheram. Tanto que eu fiquei... É ficção, né? Eu falei, poxa, que sacada. E aquela frase final foi o... Que a... Não vou lembrar o nome, mas que ela fala, experimenta você, passa um dia aqui, que tipo, a resposta, não tem resposta. Eu acho, não, você tem que viver ali naquela realidade, naquela pele, naquele corpo, para saber. Então, assim, eu achei genial, assim, o fechamento que vocês colocaram, sabe? A nossa ideia era também deixar no ar, assim, para as pessoas pensarem mais sobre o assunto, sabe? Porque eu acho que a gente tem muito opiniões formadas sobre muita coisa e que a gente não uma vive. Questão, que a gente não vive, e eu acho que a nossa ideia era isso, assim, tipo, vá conversar com essas mulheres, sabe, vá ver onde essas mulheres estão, são pessoas que nem a gente, que tem milhões de histórias diferentes para contar e tipo que merecem ser respeitadas. Sim. Então, assim, vamos debater, vamos conversar sobre isso, vamos falar com essas mulheres. Eu acho que era essa a ideia, assim, do filme, tipo, de levantar o debate. Não tem nenhuma resposta sobre isso. Bom, obrigada, querida. A você. Tô torcendo pro seu filme, viu? Tô torcendo para vários, mas quando eu vejo Mas tem muitos maravilhosos. Obrigada. Tem sim. Achei lindo.